Sabe aquela história de entrar no mercado de ações sonhando com dinheiro rápido e no fim acabar só na frustração? Pois é, mas e se existisse um jeito diferente de fazer as coisas? Hoje, a gente vai mergulhar numa estratégia que já provou seu valor ao longo do tempo, focada em consistência e naquilo que realmente importa. E olha, para dar o tom da nossa conversa, não tem citação melhor do que essa do Warren Buffett. Ela já diz tudo. O que a gente vai discutir aqui não tem nada a ver com fórmula mágica, e sim com um jeito de pensar, uma estrutura para tomar decisões de cabeça fria, com disciplina. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. O grande erro, a grande armadilha que muitos investidores caem é essa busca sem fim por um atalho, sabe? Uma dica quente, uma técnica secreta que vai enriquecer da noite para o dia. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? E a resposta, na maioria das vezes, é uma só: ansiedade. Aquela pressa de ter um retorno rápido acaba levando a pessoa para um caminho super especulativo, onde o risco vai lá nas alturas. O resultado, bom, quase sempre é a perda de dinheiro. E depois de alguns tombos, a ficha cai. Essas fórmulas mágicas, elas simplesmente não funcionam de forma consistente. Então, para organizar nosso bate-papo, a gente vai seguir uma jornada. Vamos começar deixando para trás essa mentalidade de especulador para vestir o chapéu de dono de negócio. A gente vai analisar o cenário, o retorno, o risco e, por fim, como trilhar o caminho da consistência. E aqui, pessoal, tá a grande virada de chave. A mudança de mentalidade fundamental. Investir em ações não é ficar apostando em códigos que sobem e descem numa tela. De jeito nenhum. Essa analogia é simplesmente perfeita. Pensa comigo. Alguém compraria uma parte de um negócio da família sem entender direitinho como funciona, quem são os clientes, qual é o lucro que se espera? Claro que não. Com ações, a lógica deveria ser exatamente a mesma. Afinal, a pessoa está se tornando sócia de uma empresa de verdade. Então, a gente pôde resumir tudo nessa diferença. O especulador está focado na oscilação do preço, no sobe e desce diário. Já o sócio, o investidor que usa a análise fundamentalista, foca no valor do negócio, o valor real, com base nos fundamentos da empresa. A pergunta dele não é: será que essa ação sobe amanhã? E sim, quanto de lucro essa empresa gera e quanto ela pode valer daqui a 10 anos. Percebe a diferença? E como um bom sócio, a primeira tarefa é entender o ambiente, o campo onde o negócio joga. Nenhuma empresa é uma ilha, né? Ela sofre influência direta da economia do país, do setor em que atua e, claro, da concorrência. Aqui no Brasil, a estabilidade da economia se apoia nesse famoso tripé. Entender como o governo lida com a inflação, como o câmbio afeta as empresas e como as contas públicas estão sendo gerenciadas é fundamental. Esses 3 pilares impactam tudo, desde o custo de um financiamento até a confiança geral para investir no país. É isso que cria o cenário para os negócios darem certo ou não. Agora, olha que legal como a gente consegue aplicar essa análise geral num caso específico. Vamos pegar a Randon, por exemplo. Do lado das oportunidades, a gente vê que a queda dos juros e os investimentos do governo em infraestrutura são fatores macroeconômicos que ajudam muito a empresa. Mas, por outro lado, também existem ameaças como uma possível desaceleração da economia. É exatamente esse balanço que o investidor precisa fazer. Certo, depois de entender o cenário, a gente chega na primeira de 2 perguntas essenciais que todo sócio tem que fazer. Beleza, mas o que eu ganho com isso? Qual é o retorno que eu posso esperar? Muita gente pensa que retorno é só a valorização da ação, mas isso, na verdade, é só metade da história. O retorno total é uma soma de 2 coisas: o ganho de capital, que é essa diferença entre o preço que se pagou e o preço que se vendeu, e também a renda corrente que o investimento gera. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito bem claro. A renda corrente é a grana que a empresa distribui para os sócios, como os famosos dividendos. Já o ganho de capital vem do crescimento do negócio, que faz o valor da ação aumentar com o tempo. Um bom investimento de verdade costuma entregar as 2 coisas. Ok, entendemos o retorno, mas não existe almoço grátis no mercado financeiro, né? Todo retorno vem acompanhado de um risco. E essa é a segunda pergunta crucial: qual é o tamanho do risco que se corre para ter aquele retorno? Não adianta só saber medir o ganho, tem que saber medir a incerteza também. No mercado, uma das principais ferramentas para medir o risco de uma ação em relação ao mercado como um todo é o tal do beta. De um jeito bem simples, o beta mede o quão nervosa uma ação costuma ser. Ela chacoalha mais, menos ou na mesma intensidade que a média do mercado. É isso que ele nos diz. E vamos ver alguns exemplos reais para a coisa ficar mais clara. Empresas como Eco Rodovias e CEMIG têm um beta menor que 1. O que isso quer dizer?
que historicamente elas são menos voláteis, mais tranquilas que a média do mercado. Já a CSN, com o beta de 1,26, tende a ser mais volátil. Isso não é bom nem ruim, viu? É só uma característica, uma medida do risco que o investidor está topando correr. Então, para simplificar e ninguém esquecer, um beta de 1 significa que a ação tende a andar junto com o mercado. Abaixo de 1, ela é menos volátil e acima de 1 é mais volátil. É uma ótima ferramenta para a gente calibrar o nível de risco da nossa carteira. Bom, a gente já viu como pensar, o que analisar e como medir o retorno e o risco. Mas e aí? Como é que a gente junta todas essas peças para construir um resultado sólido e consistente no longo prazo? É isso que nos leva ao nosso último ponto. No fim das contas, o sucesso nessa abordagem se resume a 3 virtudes. A primeira é paciência, para deixar o tempo e os juros compostos fazerem a mágica deles. A segunda é disciplina, para não sair do plano por causa do pânico ou da euforia do mercado. E por último, um horizonte de tempo longo. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, pessoal. É uma maratona. E para fechar, fica essa reflexão. A resposta para essa pergunta define completamente o comportamento de um investidor. É ela que separa a especulação cheia de ansiedade da parceria paciente e geralmente muito mais lucrativa. Fica aí a provocação para a próxima decisão de investimento. Valeu pela companhia,